A paz do Senhor Jesus. Que bênção estar mais uma vez aqui neste culto abençoado, culto de oração no lar e culto de oração no ar. Que vai até a sua casa, que vai até você. A Deus a nossa palavra de gratidão, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Somos gratos a Deus porque tem salvo a nossa alma, tem perdoado os nossos pecados e tem nos ajudado para permanecermos em seu caminho. Somos gratos pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem confiado em nos escalar para estar neste culto abençoado, e agradecendo a você também por permitir-nos adentrar a sua casa. Poder cultuar com você é um privilégio grande. Neste momento, são milhares de pessoas, centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, que estão cultuando conosco. Nós aqui no estúdio, você aí onde você estiver, na sua casa, na sua residência, no hospital, no seu trabalho, no veículo, porque agora está sendo transmitido também pelas nossas emissoras de rádio, e você está cultuando com a gente. Nossa gratidão a Deus. Este culto tem sido uma bênção quando as pessoas estão impossibilitadas de irem ao culto de oração de forma presencial. Pode cultuar na sua própria residência. Estivemos também atendendo algumas escalas do nosso pastor, e ali em Gravatá encontramos as nossas queridas irmãs Débora e Ângela. Isso mesmo, elas são tias do pastor André Alencar, e elas disseram: pastor, nós não perdemos um culto da quarta-feira. Bendito é Deus para sempre. Deus abençoe irmã Ângela e também irmã Débora Alencar. E aproveito para enviar ao nosso amigo pastor André Alencar. Pastor Severino Lopes também, que é incluído sempre nas orações que fazemos aqui neste trabalho. Eu estive visitando ele juntamente com o pastor Euclides, e ele sempre com a sua família, irmã Dária. Um abraço a este nobre casal e amigo, pastor Severino Lopes. Deus abençoe, servo de Deus. Estamos orando pelo senhor. Daqui a pouco, no segundo momento de oração, o senhor será incluído nas orações que faremos. Pastor José Pedro, também estaremos orando por ele, como a gente sempre tem feito aqui. E eu quero também enviar saudações a uma criança, pastor Paulo, Felipe. Felipe tem apenas 6 anos, está cultuando com a gente agora. A vovó dele, a nossa irmã Saronita, e esposa do pastor Samuel Oliveira, disse: olha, pastor, ele não perde um culto na quarta-feira. Vai um abraço então para Felipe, o pequeno Felipe de 6 anos, que está cultuando com a gente neste momento. Deus abençoe esta criança. A irmã Ridete, lá de Boa Viagem. Irmã Ridete, Deus abençoe, serva de Deus. Também incluiremos o seu esposo, a senhora, nas orações que faremos aqui. E a nossa irmã Vera e o irmão Márcio, nosso amigo Márcio, lá de Boa Viagem. Boa Viagem, estaremos também orando. Mas eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para lermos um texto na Santa Palavra de Deus. No livro de Jó, isto mesmo, Jó, no capítulo de número 42. Eu quero convidar-lhe para que nós leiamos os 5 primeiros versículos do livro de Jó. Jó, capítulo 42, versículos de 1 ao 5. Acompanhe a sua Bíblia, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse:
Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e tu me perguntarei, e a ti perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42, versículos de 1 ao 5. Queridos, eu gostaria nesta oportunidade de meditar com você na santa palavra de Deus. Nessa história linda, é claro que de uma forma sintetizada, pela exiguidade do tempo, não dá para nós discorrermos, apesar de ser reconhecedor das minhas muitas limitações, mas discorrermos um pouco acerca deste servo de Deus, patriarca, chamado Jó. Jó, que viveu entre muitos homens de sua época. Jó, ele foi um homem, um servo de Deus piedoso. Jó foi um homem justo, admirado por todos. Com certeza, Jó foi um bom marido, Jó foi um bom pai, um amigo. Mas eu quero lhe dizer que Jó seria um desconhecido para todos nós, se Deus não o houvesse marcado pelas lutas, pelas provações e pelas adversidades que este servo de Deus passou. Mas quem era Jó? O próprio nome Jó deriva-se de um termo hebraico Iob e traduz-se como pesaroso, como oprimido, odiado, hostilizado, perseguido. Mas também este nome Jó, traduzido no seu termo original do hebraico, pode também ser traduzido como voltado para Deus. Jó era da terra de Uz, do caldeus, aliás, da terra de Uz. A palavra Uz, em hebraico, quer dizer firmeza, localizada no oriente da Palestina, entre Damasco e Síria. Lá estava a terra de Uz, onde aquele servo de Deus habitava. Jó, ele tinha uma riqueza, ele era conhecido também pela sua prosperidade. Quando a gente abre a Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo de número 3, nós vemos que este homem viveu de uma forma próspera na sua vida física, familiar e econômica. Jó possuía 11.500 animais. Era um homem próspero na sua época, pois ele possuía 7.000 ovelhas, 1.000 bois, 500 jumentas. Jó tinha 3.000 camelos. Jó, ele era um homem próspero em sua época, e a Bíblia registra isso. Era um homem destacado pelo seu poder político. Jó era influente na religião e na política da época. Jó era admirado pela sabedoria que tinha. Quando a gente abre a Bíblia em Jó, capítulo 29, versículos 21 ao versículo 24, nós vemos que as pessoas se debruçavam para ouvir Jó na sua sabedoria. Os jovens se calavam e os da sua idade o reverenciavam, tirando o chapéu para Jó. Jó era reconhecido pela sua honestidade, era um homem honesto. A gente vê isso em Jó capítulo 31, versículo 13 ao versículo de número 15. Jó, ele se preocupava com a obra social.
Era notável a sua preocupação com o social, e isso está escrito em Jó, capítulo 31, os versículos 16 ao versículo de número 21. Quando a gente abre em Jó 29, versículos 7 ao versículo 11, nós vimos um servo de Deus, um homem que era respeitado por todos. Como este servo de Deus, ele era admirável em sua época. Jó tinha uma família que era uma família também exemplar. Nós vemos que na família de Jó, Jó possuía 10 filhos. Eram 7 filhas, aliás, 7 filhos e 3 filhas. A gente encontra isso em Jó capítulo 1, versículo 2. E conforme a cultura da época e baseado em Salmo, os Salmos 127 e o Salmo 128, isso dizia-se a cultura judaica que era sinal da bênção de Deus na vida de um homem. Ter uma família próspera, ter uma família grande, era um homem que era considerado na sua época pela cultura como sendo um homem abençoado por Deus, com a aprovação de Deus. A família de Jó apresentava unidade, ou seja, eles se reuniam. É possível que Jó com a sua esposa tivesse um bom relacionamento, se relacionassem bem, e isto influenciou aos seus filhos para que fossem também unidos. Eu quero aproveitar para dizer a você que o relacionamento entre marido e mulher é muito influenciador para os filhos que percebem quando existe harmonia entre o marido e a esposa. Os filhos de Jó eram filhos que viviam harmoniosamente e isto tornava-os muito honrados. Nós vemos que Jó, ele exercia o seu sacerdócio no seu lar. Ele era o sacerdote no seu lar. No capítulo 1, versículo de número 5, nós vemos que este servo de Deus, ele orava a Deus pelos seus filhos. Ele oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos. E tem um outro detalhe que eu gostaria de frisar nesta oportunidade, nesta reflexão bíblica, é que Jó não fazia uma oração coletiva. Jó, ele orava, e diz a Bíblia que ele orava conforme o número de cada um deles. Você sabe o que quer dizer isto, meu querido irmão, minha querida irmã? É que Jó não fazia um pacote e de forma coletiva orava por todos os filhos. Deus abençoa os meus filhos. Jó, ele orava conforme o número de cada um deles. Você faz isso por seus filhos? Cada filho tem sua história, cada filho tem sua peculiaridade e sua particularidade. Então, quando você ora a Deus, você deve orar, claro, apresentando cada um deles. E eu aproveito para lhe trazer uma palavra de incentivo, que daqui a pouco estaremos dobrando os joelhos no segundo momento de oração. Você já começa exercitando, orando por cada um dos seus filhos, fazendo menção dos nomes deles e também da particularidade de cada um deles. Jó tinha este cuidado de fazer isto. E isto é muito importante na vida de um pai, na vida de uma mãe, quando ora pelo filho, fazendo menção de cada um. É claro, você, mãe, que está me ouvindo neste momento, você sabe que cada filho, ele tem a sua particularidade. Até mesmo na hora da refeição, quando a senhora vai colocar na refeição, um gosta de galinha, outro gosta de boi, outro gosta de peixe, um gosta de frito, outro gosta de guisado, outro, e assim sucessivamente. Então cada um tem sua particularidade e na oração não deve ser diferente. Queridos, Jó tinha uma família e orava por eles. A Bíblia mostra que Jó era um servo de Deus. Jó sempre recebia elogios dos homens de sua terra, mas agora é o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor, quem faz menção acerca de Jó, das suas qualidades.
É o próprio Deus que agora recomenda a Jó. Que coisa linda! É o próprio Deus que lhe faz elogios. Queridos, é muito interessante isto. Ele era servo de Deus. Quando a gente vê em Jó capítulo 1, versículo de número 8, é Deus quem disse, observaste a meu servo Jó. Olha, queridos, e Deus só usa esta expressão a homens que demonstram um relacionamento de lealdade para com Ele. Que coisa boa é ser chamado servo de Deus. E o próprio Deus chamar de meu servo. Isto é maravilhoso. Que Deus te ajude, servo de Deus, serva de Deus, que você seja também chamado pelo próprio Deus, o meu servo. E foi Deus quem disse, tens observado o meu servo Jó. Glória a Deus. A Bíblia mostra alguns homens que tiveram um bom relacionamento com Deus e Deus os chama de meu servo. Deus disse isso de Moisés. A gente vê isso em Números, capítulo de número 12, dos versículos 7 ao versículo de número 10. Deus, ele faz questão de dizer, como ousas falar contra meu servo, contra Moisés? Quando a gente abre a Bíblia em segundo livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 5, Deus chama Davi, o meu servo Davi. E isto se repete no livro dos Salmos, Salmo de número 89, o verso de número 20, Davi é chamado pelo próprio Deus de meu servo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Podemos ainda observar outro homem de Deus que foi chamado de servo, foi o próprio Jó, o meu servo Jó. Deus entregou nas mãos de Satanás o que ele mesmo tinha dado a Jó, pois confiava na fidelidade do seu servo. Jó era um servo fiel. Deus havia dado a Jó riquezas, Deus havia dado a Jó saúde, e Deus permitiu Satanás tocar nisto. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Jó era um servo fiel, e mais do que isto, um servo leal. Bendito é Deus para todo sempre. Que coisa maravilhosa é o próprio Deus saber que Ele pode contar com a minha lealdade, com a minha fidelidade, com a sua lealdade, com a sua fidelidade. Bendito é Deus para todo sempre. É claro que esta lealdade tem um preço. É claro que esta lealdade leva-nos a momentos de provações, de adversidades, de lutas. Mas é nestas adversidades, lutas e provações que Deus é glorificado na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus é glorificado na nossa vida. Então, se você está passando por provação, por dificuldade, não reclame, não murmure, entenda que Deus permite porque Ele confia na sua lealdade a Ele, na sua fidelidade a Ele, e Ele te dá graça para você vencer esses momentos adversos e turbulentos que a vida nos traz. Bendito é Deus para todo sempre. Olha, queridos, aleluia, ser servo fiel, ser servo leal, desfrutamos de um privilégio grande da parte de Deus. Quando a gente abre a Bíblia no livro no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 25, versículo 23, aí a palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo, entra servo bom e fiel para o gozo do teu Senhor. Sabe o que é isto? É privilégio para quem é servo, fiel, leal. Passa provação, mas tem um gozo garantido no reino de Deus. Queridos, Deus dá testemunho de Jó. Deus diz, Jó é íntegro, Jó é reto, íntegro é aquele sem desvio moral, sem hipocrisia, é sincero, é verdadeiro. Jó, é Deus quem diz, ele é reto, ele não se desvia dos padrões divinos, ele é honesto em tudo. Bendito é Deus para todo sempre. É o próprio Deus quem declara de Jó, dizendo, Jó, ele é temente. E temente, sabe o que quero dizer, meu querido?
ele tem reverência por Deus, ele se submete à sua superioridade. Jó era um homem temente. E ainda, uma outra qualidade que Deus faz menção acerca de Jó, é que Jó desviava-se do mal. Nós vemos duas vezes Deus dizendo desviava-se e em outro momento desviando-se do mal. O termo ou verbo desviar aí está no gerúndio. E o gerúndio é uma ação contínua. Isso quer dizer que Jó não se desviou do mal apenas um momento. Ele vivia, ele andava se desviando do mal. Mas até que um dia, querido, chega a adversidade e bate na porta de Jó. Com o consentimento, claro, divino, com o consentimento de Deus, o inimigo inicia uma série de ataques contra Jó, a sua família, aos seus bens, às suas propriedades, à sua saúde. Em Jó capítulo 1, versículo de número 13 ao versículo de número 19, nós vimos as adversidades sociais. Ele foi atacado pelos sabeus e os caldeus, que levaram seus bois, suas jumentas e os camelos, e ainda mataram os seus servos. Adversidades naturais, um vento forte derrubou as casas dos filhos de Jó e matou tudo em uma só oportunidade, em um só momento. Que situação difícil, 10 caixões de defunto da família, dos filhos. O natural são os filhos sepultarem os seus pais e não os pais sepultarem aos filhos. Isso é angustiante, isso é doloroso. E Jó passa em um só momento. Jó passa por este momento adverso. 10 filhos morrem de uma só vez. Queridos, Jó enfrenta momentos de adversidades sobrenaturais. Deus permite Satanás atear fogo em seu rebanho de ovelhas. Isso está em Jó capítulo 1 e o versículo de número 16. Mas, queridos, diante de situações tão adversas, o servo de Deus, ele mantém o equilíbrio. Jó, ele não murmura, ele se levanta. Diz o texto sagrado, e levantou. As más notícias fizeram ele desmoronar, cai por chão, cai por terra, e agora depois ele se ergue, ele reage e volta a combater como um guerreiro. Eu trago uma palavra de Deus para você nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Se as situações adversas te cercaram, se as situações turbulentas bateram em tua porta, que te veio as notícias más te fazer cair, nesta noite eu te digo, levanta-te, ergue-te. Jó se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, lança-se em terra, bendito é Deus para todo sempre. Agora Jó voluntariamente cai prostrado diante de Deus, não como um perdedor ou um fracassado, mas como um guerreiro adorador, bendito é Deus para todo sempre. Jó contrariou a previsão de Satanás, que pensava que agora ele voltaria e viria para murmurar. Mas Jó, ele se levanta como guerreiro, e no versículo 21 do capítulo 1 ele diz assim: Deus foi quem deu, Deus foi quem tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar neste momento para mais um momento de oração. Isto mesmo, eu quero convidar para você orar com a gente. Orar por a irmã Severina Vieira, que ela pede oração, ela está internada no hospital Ilha do Leite, no Apivida. Pede oração por sua saúde. Pelo jovem Alisson, do setor 10, pede oração por sua mãe, irmã Rose, que está muito enferma, precisa de um milagre. Vamos orar agora. Alisson, creia. A irmã Severina Martins tem 92 anos, de Santo Aleixo. Ela está acompanhando o culto e pede oração por sua vida e sua saúde. Oh, serva de Deus, vamos orar agora. Na sua casa, dobre o seu joelho. Vamos orar. Ore comigo em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, no soberano nome de Jesus, tributamos a Ti a nossa gratidão, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença.
pela salvação da alma, pelo perdão dos pecados, pela morte expiatória do Calvário, Senhor, que faz com que seja possível termos acesso ao trono da graça e conversar contigo, Senhor. Como é bom ter esta liberdade de poder falar contigo e saber que tu nos ouves. E não apenas nos ouves, Senhor, tu também nos atende às nossas súplicas e às nossas orações. Recebe nossa gratidão, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem sido um canal de bênção, Senhor, para todo esse estado e também fora do país. Tu tens usado o teu servo, Senhor, enviando missionários, através da Rede Brasil de Comunicação, que tem alcançado milhares e milhares e milhares, um número, Senhor, que nós não conseguimos contar. E que neste momento forma um grande culto de oração e oram comigo, Senhor. Esse teu servo que está em casa, esse tua serva, Senhor, que está hospitalizada. Deus, eu oro pelo teu filho. Vai lá, meu Deus. Isto mesmo, Senhor, vai lá. Ó Deus, teu servo que está trabalhando, mas que está precisando de um milagre da tua parte, e reservou esse pequeno espaço para falar contigo, mesmo sem poder fechar os olhos pela sua atividade, mas está, Senhor, conversando contigo. Ó Deus, atende a nossa petição, atende, Senhor, a nossa súplica. Eu sei, Deus, que neste momento oramos, e muitos que enfrentam momentos adversos na saúde, nas finanças, ó Deus, situações complicadas, meu Pai, mas que oram neste momento com a gente. Ó Pai, em nome de Jesus, veja o teu servo, pastor José Pedro. Teu filho precisa de um milagre e nós cremos em milagre. Veja o teu servo, Senhor, pastor Severino Lopes. Ó Deus, seja com teu filho, abraça a sua alma, veja a sua família. Mais uma vez te apresentamos o teu servo, nosso amigo presbítero Fernando Nascimento. Abraça a alma do teu servo, Senhor, e da sua família, dos seus filhos. Pai de toda bondade, no nome de Jesus nós apresentamos, Senhor, esses pedidos que aqui foram feitos. A Alisson que está pedindo pela sua mãe, Senhor. A tua serva, Senhor, de 92 anos, que neste momento ora comigo, Senhor, com este grande culto de oração. Pai de toda bondade e de misericórdia, eu quero te apresentar, Senhor, a tua serva. Ó Deus, lá em Bonança, Senhor, no alto da conquista. Ó Deus, sê com a tua filha, Senhor, dá saúde a ela. Pai de toda bondade e de misericórdia, eu te apresento, meu Deus, aqueles que sofrem no leito da dor neste momento. Ó Deus, sê com cada um. É a tua palavra quem diz que tu fofas, Senhor, o leito no momento da dor, meu Pai. Esse teu servo que passa esse momento de dor, de sofrimento, da provação, da enfermidade, Senhor. Ó Deus, ajuda o teu filho, tu és médico dos médicos. Tua palavra nos diz que tu és saúde das nações. A tua palavra nos assegura que tu és socorro presente no momento da angústia. Tua palavra nos diz, Senhor, e nós cremos na tua palavra, que tu levaste sobre si todas as enfermidades, todas as dores. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a nossa nação, a nossa pátria. O Brasil te pertence. O Brasil é teu, Senhor. Veja os governantes da nossa nação, Senhor. Que haja temor em cada coração. Que tu possas dirigir, Senhor, em todos os aspectos, na forma administrativa. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre aqueles que legislam as leis, Senhor, para que não venham contrariar os princípios éticos e morais e espirituais estabelecidos por ti em tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, veja aqueles que lideram sobre nós, desde a esfera federal, da esfera, Senhor, estadual, da esfera municipal, Senhor.
ó Pai, de toda bondade e de misericórdia. É no Teu santo nome que nós oramos, Senhor. Ó Deus, eu quero Te apresentar, Senhor, as autoridades civis, militares, Senhor, o corpo de bombeiro. Eu Te apresento os policiais militares que estão, Senhor, na linha de frente para garantir a segurança, Senhor, da população, dá livramento. Ó Deus, ajuda, fortalece. Veja, meu Pai, em nome de Jesus, os vigilantes, os porteiros, Senhor, os que trabalham, Senhor, na área de saúde, nos hospitais, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão trabalhando nas UTIs, tem de misericórdia, Senhor. Aqueles que estão trabalhando, auxiliando tantos que neste momento estão sofrendo, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, Pai de toda bondade, de toda misericórdia, veja as famílias que enfrentam crise, famílias que estão enfrentando conflito, Senhor, lares que estão, Senhor, à beira do desmoronamento, casamentos que estão, Senhor, quase acabando. Entra lá agora, Senhor, com a Tua palavra. Entra, Senhor, neste lar, neste relacionamento, promovendo a paz, Senhor, tirando a discórdia que o inimigo semeou através, talvez, de uma palavra, de um mal-entendido, Senhor. Entra neste lar, neste casamento, reata o amor, faz aquecer as chamas do amor, Senhor. Eu quero Te pedir por esta família que sofre por conta deste filho, que está, Senhor, envolvido em drogas, e está trazendo angústia, tristeza no lar, Senhor. Entra neste lar agora, Senhor. Ó Deus, faz com que este filho, ou este membro da família, sinta repúdio pela droga, Senhor. Sinta angústia, Senhor, por este momento, Senhor. Ó Deus, e que sinta prazer em retornar ao seio da sociedade. Pai, no nome soberano de Jesus, devolve a harmonia deste lar, Pai. Devolve a harmonia desta casa, Pai. É no nome de Jesus que nós Te pedimos. E nós pedimos já Te agradecendo, crendo que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente. Muito mais, além do que pedimos e peçamos, em nome de Jesus. Amém.